Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o fundamento número 1 do Evangelho, que é a pré-existência. Vocês devem recordar que nós já estudamos aqui, já fizemos algumas vezes esse estudo dos 5 fundamentos do Evangelho. Eu sempre gosto de frisar isso, que o fundamento da igreja é Cristo. Quando nós falamos em fundamentos do Evangelho, nós estamos dizendo 5 itens que nós listamos, que o Espírito Santo nos revelou e que são itens que definem a mensagem verdadeira do Evangelho. Então você, observando esses 5 itens, verificando se eles estão dentro da mensagem que você tem ouvido, você vai saber se está ouvindo o Evangelho da graça de Deus ou um evangelho falsificado. E só para constar, para quem está nos assistindo, o primeiro fundamento é a pré-existência. O segundo é a predestinação. O terceiro, a aniquilação do pecado, a aniquilação do diabo e a face feminina de Deus. Esse estudo que eu vou ler, que eu mesmo preparei, ele se encontra no nosso blog, cidadedagraca.blogspot.com. Você pode acessar, em cima do título vai ter a barra de busca, você procura lá, da eternidade para o tempo, que é referente ao primeiro fundamento da existência. Como eu vou ler o texto, como eu vou ler esse estudo, aqui os textos não estão completos, eu listei apenas aquilo que nos interessa de cada texto. Eu não vou acompanhar pela Bíblia, eu citarei os versículos bíblicos do estudo, para economizar tempo. Então o versículo vai estar apenas pedacinhos dele, você lê, como vocês já fizeram, vocês que nos assistem, leiam na sua Bíblia o versículo todo, que vai ser interessante. Bom, começa o versículo-chave, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, veja só, o filho não é carne e sangue, o filho não veio do pó e volta para o pó, o filho participa da carne e do sangue, e o filho já é filho antes de participar da carne e sangue, antes de chegar na porta de qualquer igreja, antes de ligar a TV e ver qualquer programa. Ele é filho. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, isso é, todos participam, destes também ele, Deus, o Pai, ou Deus, o Pai por intermédio do Filho, destes também ele igualmente participou da carne e sangue, encarnou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então a antiga aliança era a aliança da morte. O acusador, o meu acusador, o acusador de vocês, o acusador de todos os nossos irmãos estava no céu, como um promotor, e tendo por base a lei, e nos julgando, nos acusando, nos apontando falhas através da lei. Os pecados. Perdão. Ele foi destruído na morte, na cruz de Jesus Cristo ele foi destruído, ele foi aniquilado. Pois bem, a aniquilação do diabo não é o nosso assunto hoje. O assunto é a nossa natureza. Quem nós éramos antes de estar aqui? Quem nós fomos e quem nós somos? Porque há uma divisão. Nós éramos antes da encarnação, nós fomos encarnados e agora nós somos pós-cruz. Após a cruz ocorreu uma transformação em nós. E eu vou listar esses pontos. Quem nós somos ou quem nós fomos? Fomos ou somos espíritos encarnados. Primeiro versículo fala do nosso Pai Celestial, Hebreus 12:9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
Deus não é seu pai, pai do seu corpo, pai do meu corpo. Pai do meu corpo é o meu pai e minha mãe. Eles forneceram material genético para que existisse esse corpo. Eu carrego em mim as características genéticas da minha família, pai, mãe, avós e antepassados. O espírito que habita dentro desse vaso de barro tem um pai. Sempre teve um pai. O pai celestial, o pai dos espíritos. Então aprenda isso. O Deus verdadeiro é o pai dos nossos espíritos. Você não precisa rejeitar pai e mãe. Você não precisa jogar pai e mãe fora. Você acomoda, e aí é que é a grandeza do Evangelho da Graça de Deus. Você acomoda as coisas. Você acomoda pai e mãe no que são, lhes dá a honra devida no que são, e acomoda Deus no que Ele é, pai do teu espírito, teu pai verdadeiro, teu pai anterior ao tempo. Segundo versículo, fala da nossa mãe, Gálatas 4:26. Deus não seria chamado pai se não houvesse uma mãe. Tem gente que diz, quando eu prego isso, que eu estou humanizando Deus. Bem humanizando, eu esqueci a palavra, mas ele me diz assim: você coloca Deus no mesmo nível do ser humano, você fala que Deus é igual ao ser humano, Deus não tem gênero, porque blá 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 blá. Não sou eu que coloco Deus no nível do ser humano. Gênesis 1:26 foi Deus que colocou o ser humano no nível dele. Façamos o homem a nossa, não a minha, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é que colocou você e eu no mesmo nível dele, nos fez família dele, nos gerou parecidos com ele. Quando você ouvir essa balela, lembre-se dessa palavra. Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima, não é a Jerusalém da terra, não é a faixa de Gaza, onde está caindo um míssil todo dia. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Aqui não é sentido figurado, não. Aqui não é uma figura de linguagem. E também não é, como no versículo anterior, dizendo, se Deus é pai, se Ele é pai do nosso espírito, Deus me criou. Não, Deus não te criou. Quem criou foi seu pai e tua mãe. Não foi a cegonha, foi papai e mamãe. Você sabe até como foi. Não preciso falar. Você sabe, você entende bem o que eu estou dizendo. Eles te criaram. Deram uma forma e criaram. Ou bem ou mal criaram. Deus é o pai do nosso espírito. E há uma mãe do nosso espírito que gerou o nosso espírito. E gerou e educou o nosso espírito. Antes que estivéssemos aqui. Você já ouviu o Evangelho? E aí o texto continua. O que era gerado segundo a carne, que era Ismael, é disso que o texto fala, perseguiu o que era gerado segundo o Espírito. É por isso que quando as pessoas me ouvem dizer isso, começam as acusações, começam as perseguições. Começam o apontar de dedo, a heresia, é filho do diabo, é demônio, é satanista. Porque o que é gerado segundo a carne, ele fica cercando mesmo o que é gerado segundo o Espírito, cobiçando aquilo que o espiritual tem e que ele nunca terá. Porque você tem, porque você é filho, é tua herança. Eu tenho porque eu sou filho. O outro pode até pregar, como até tem gente que prega parecido com o que eu prego, mas não tem, porque não é filho. Hebreus capítulo 1, versículo 7. O que faz de seus anjos espíritos. Também lá em Hebreus, no capítulo 1, esse eu vou abrir para ler aqui com vocês. Grava aí Hebreus 1, 7, que é o que faz de seus anjos espíritos. Também lá no capítulo 1 do livro de Hebreus, o versículo 14, falando sobre os anjos, diz assim, Hebreus 1, 14. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando a respeito dos anjos que não tomaram corpo.
Mas o que eu quero elucidar é que todos os anjos foram feitos espíritos. Eles tinham corpo espiritual, aí foram tornados espíritos para poder habitar em corpos de carne. Todo anjo é espírito. Ok? É isso que é o dom do discernimento de espíritos. Você senta bonitinho lá na igreja, qualquer igreja, qualquer uma, até aqui, e começa a ouvir o evangelho ou a pregação. Você não tem o dom de discernir espírito. Você não sabe se aquilo que está falando ali é o espírito do falecido diabo. A energia dele ficou nos filhos dele. É isso que está escrito na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos comigo, por isso que não ia ler a Bíblia, né? Então, mas é que às vezes não dá. 2 Tessalonicenses 2, 9. A esse, o homem do pecado, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O homem do pecado são, você sabe, os pregadores que só falam em pecado, que mantêm de pé o pecado, tendo ele sido aniquilado, como diz Hebreus 9:26, pela cruz de Jesus Cristo. Aí você senta lá, você não sabe, você não conhece a pessoa bonita, né? Às vezes uma moça muito bonita, muito bem vestida, muito bem elegante, né? Com um corpo bem definido, aí você não sabe quem é, você não sabe, você está ouvindo, está bem vestido, está bonito, fala bem, não tem discernimento de espíritos, recebe o evangelho do diabo, ouve as palavras de Satanás, é enganado por sinais e prodígios da mentira. Agora, se você tem discernimento do espírito, você olha, ouve e sabe, ali dentro tem o espírito de um anjo, há um filho de Deus Pai e Deus Mãe ali. Você discerne. Jó, capítulo 10, versículos 11 e 12. Veja que Jó, como Pedro disse, os profetas falaram, testificaram da graça por causa do Espírito de Cristo que havia neles. Então, Jó falou coisas aqui, como todos os profetas, coisas que ainda não sabiam. Posteriormente, veio o apostolado, Jesus instituiu o apostolado, para que o apostolado esclarecesse aquilo que era obscuro na palavra dos profetas. Então, Jó é um espírito encarnado, é um anjo em vaso de barro. E esse espírito ungido nele e disse essas palavras. Ele nem sabia o que era, mas disse, igual Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, parabéns, Pedro. Foi o Pai Celestial que te revelou isso. Aí logo em seguida ele fala que vai para a cruz. Ele fala, não vai não, Senhor. Ele fala, vai para trás de mim, Satanás. Veja que ali ainda havia, as energias estavam misturadas. O diabo podia falar na boca de alguém ou poderia confundir a mente de alguém. Isso não acontece mais, viu? O poder de Satanás ficou restrito à sua semente. Por isso você tem que discernir, conhecer o Evangelho. Então, Jó fala, de pele e carne me vestisse. Se ele foi vestido de pele e carne, significa que ele é o Espírito. E o Espírito foi vestido de pele e carne. Foi isso que aconteceu com você. Essa roupa que foi produzida pelo seu pai, pela sua mãe, que foi produzida pelo meu pai e minha mãe, vestiu o seu Espírito. De pele e carne me vestisse, de ovos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, o teu cuidado guardou o meu espírito. Então havia um cuidado de Deus Pai guardando esse espírito. E Lucas 20, 35 e 36. Os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro são iguais aos anjos. Veja que lá em Lucas 20, no versículo completo, Jesus diz assim, são filhos da ressurreição. Você é filho da ressurreição. Você renasceu na ressurreição. Como e é igual ao anjo. Então isso é o que éramos, né? E um pouco do que seremos. O que é a igreja? A igreja não é um templo. A igreja não é um prédio. O que é a igreja? A igreja é, ponto 2, o ajuntamento dos anjos. Eu disse agora há pouco que há anjos que não tomaram o corpo e que ministram ao teu favor. Eles servem você, tem algumas traduções que dizem isso. Acho que a minha diz isso, né? Que enviados para servir. Servir a favor daqueles que herdariam a salvação somos nós. Hebreus 12, 22 e 23. Dizendo que não chegamos ao Monte Sinai, que não chegamos naquela aliança. Chegamos numa nova, chegamos aos
muitos milhares de anjos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ao teu redor não tem demônio, ao teu redor não tem diabo, ao teu redor não tem espíritos querendo pôr tropeço no meio do teu caminho. Ao teu redor, se você chegou ao Monte Sinai, ao Monte Sião, você está cercado de muitos milhares de anjos, não são 10, não são 3, não são 2 para cada um, são os muitos milhares de anjos, e não só aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes anjos que eu falei são aqueles que nos servem, anjos que não tomaram corpo. E esses espíritos dos justos aperfeiçoados? Abraão, Gideão, Moisés, Jefté, Baraque, Esther, Mordecai. Esses espíritos foram feitos perfeitos, que eram filhos encarnados. Davi, foram feitos perfeitos pela cruz de Cristo. Feitos perfeitos pela cruz de Cristo. Igual você e eu, foram aperfeiçoados por uma só oferta. Mas eles não alcançaram a forma angelical, porque não cumpriram as suas designações enquanto encarnados, porque não haviam recebido o Evangelho. Lembra que Hebreus 11 diz isso? Morreram sem ter recebido as promessas. E agora esperam que em nós eles sejam aperfeiçoados. A grande nuvem de testemunhas são esses espíritos aperfeiçoados. Ai, que horror, isso parece espiritismo. Que coisa, né? Eu ouço muito isso. Muito mais do que você possa imaginar. Mas é engraçado, né? Quando o cara faz um corredor de sal e manda você sapatear em cima dele, não parece mandinga, né? Borrifa você com água com sal grosso e arruda, né? Te dá o pão da revelação. Isso aí não parece. Não joga sal, né? Aquele olhinho de salada, é de salada mesmo, né? Você sente aquele cheiro de salada, né? E ele não parece mandinga, não parece. Parece fé, chamam de fé. Bom, gente, eu não sei se você acha que parece espiritismo, eu não tenho o que fazer por você. Eu estou te ensinando o que está escrito, a revelação do novo pacto. Esses espíritos estão ao teu redor, trabalham com você, trabalham para você e esperam que através da realização da sua missão, eles possam cumprir a missão deles. É errado você... como Gideão era fantástico, como Josué era incrível, Josué era maravilhoso, que fez o governar a terra. Os valentes de Davi, querido, acorda. Eles estão testemunhando você, eles é que estão olhando para você, dizendo, esse cara aí é fera. Esse é em quem eu quero me espelhar. Quando esse aí realizar o que o Pai pôs nas mãos dele, olha, eu estou atrás. Ele é que está te assistindo, não é você assistindo ele. A glória do antigo pacto acabou. Era uma glória perecível. O livro de Hebreus diz que a lei, o pacto antigo, era perfeita e inútil, não aperfeiçoou nada. Mas a cruz de Jesus Cristo aperfeiçoou de uma vez por todas. E esses espíritos perfeitos assistem você, olham para você, esperam por você, acreditam em você. Se ninguém no mundo, se teu pai, eu falei há pouco, mãe não acredita, namorada, esposo não acredita, eles acreditam porque eles olham o teu espírito e esperam a realização. Está cercado por essas testemunhas. 1 Timóteo 5,21, há a menção a anjos eleitos, que, se combinado com Hebreus 13:2, falando sobre a hospitalidade, diz que muitas pessoas sem saber hospedaram anjos. Olha só, meu querido, a loucura da teologia. E não pense que eu falo loucura da teologia porque eu não gosto de teologia. Se você ver minha instância, você vai ver muitos livros de teologia. Eu estudei teologia. Estudo até hoje. Gosto de teologia. Mas eu aprendi o que Paulo aprendeu. Eu tive que reputar todas essas coisas como esterco para ganhar a Cristo. Não é que eu considerei cocô para sempre.
apenas para ganhar a Cristo, porque a revelação de Cristo não me veio por meio da teologia, ok? Quero deixar isso claro, porque há uma lenda por aí. Primeiro, você pode ver os grandes líderes hoje gostam de dizer que são chucros, né? Que são semi-analfabetos, que são analfabetos. Isso não é orgulho não, querido. A gente está vivendo num país em que a igreja verdadeira deveria se levantar para combater o analfabetismo. Você entendeu, né? Travou a língua, não ri não. Que deveria combater isso, deveria ser educado, deveria querer pegar essas pessoas e educá-las, mas virou mérito. E aí o teólogo, aquele que estuda as línguas gregas, o hebraico, ele é reputado como uma coisa, porque ele tem cultura, o conhecimento. Então não é disso que eu estou falando. Mas eu reconheço que a maioria dos dogmas, a maioria daquilo que as pessoas pensam que lê na Bíblia, ela formou-se por concílios. E os concílios aconteceram da seguinte forma: reuniam-se os bispos debatiam, a maioria votava uma doutrina, e aí ela era imposta. Ninguém podia pensar diferente, com risco de exclusão, depois risco até de morte. Embora ser excluído da região do império era equivalente, era correr risco de morte. Então a loucura vai até onde? Alguns pastores e teólogos dizem que esses anjos eleitos foram os anjos que Deus escolheu para não cair junto com Satanás. Já pensou nisso? Deus escolheu, esse aqui vai virar demônio. Ele vai pensar que ele está escolhendo se afastar de mim. Mas não, eu planejei isso. Ele virá demônio. E aquele não, aquele eu vou sustentar. Não é isso, querido. Não é isso. 1 Timóteo 5,21 e Hebreus 13,2 falam de anjos eleitos para habitar em vasos de barro. Você tem que ser uma pessoa hospitaleira, gentil, receber bem as pessoas na sua casa. Porque de repente você está recebendo um anjo e não sabe. Terceiro ponto, os anjos, vocês e eu, habitavam a eternidade. A teoria da relatividade de Einstein mostrou que espaço, energia, que tempo é relativo, que espaço, que matéria e energia são a mesma coisa. Isso por isso que eu falei que não há lugar para ignorância, não há honra em você não ter estudado. Não há desonra também, você não precisa ficar com vergonha porque não estudou. São coisas de um país que começou a se desenvolver, que passou muitos anos subdesenvolvido e ainda tem muito para caminhar. Que hajam analfabetos é uma coisa para ser combatida pela igreja, da qual você não deve se envergonhar, mas deve procurar superar essa condição, que vai ser bom para você, vai expandir sua mente. Mas eu estou citando aqui a teoria da relatividade de Einstein, que quando Santo Agostinho foi perguntado o que é que Deus fazia antes de criar o universo, ele disse que Deus não fazia nada. Na época Deus estava coçando, ele não fazia nada porque não havia tempo. Você viveu nesse tempo do não tempo, e não é trocadilho, você viveu num espaço antes de haver espaço, num tempo antes de haver tempo. É que nós não temos linguagem para isso. Os anjos habitavam a eternidade, aonde não há ontem, nem agora e nem amanhã. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, ou seja, os que conheceu antes do que? Do tempo, conheceu, andou com eles, também os predestinou. O destino dos filhos foi fixado, não há livre-arbítrio. O destino dos filhos foi fixado, você não escolhe a Jesus, você foi predestinado a ser feito à imagem dele. E não é fatalismo, não quer dizer que tudo na sua vida foi predestinado. A sua esposa está predestinada. Não fica não, porque tem um bom encontro. Não existe isso. Não é essa a predestinação. A predestinação é que você seja a imagem do primogênito de Jesus Cristo. E assim é porque Deus te conheceu. Dessa predestinação, ser a imagem de Jesus, ser na terra o que Ele é, porque João fala isso na sua primeira epístola, ser agora o que Ele é, não é escolha. Você será, você já é. Agora, o restante das coisas que acontecem na sua vida, boas ou ruins,
elas cooperarão para este bem, para este projeto, que é o Pai fazer você a semelhança de Jesus. Efésios 1, 4 e 5. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como assim nos elegeu nele? Como nós fomos eleitos nele? Fomos eleitos nele porque aonde não há espaço, também não há distinção entre eu e você. Entende? Preciso chamar de unigênito? Você deve estar pensando nisso. Se eu sou filho, eu nasci lá na eternidade, como é que Jesus é chamado de unigênito? É unigênito e primogênito. É primogênito com relação a nós e é unigênito porque é o único, porque você também é este único. Aqui parece que você está aí, eu estou aqui. Se eu não abrir portas na minha vida, você não entra. Se você se fechar, eu também não entro. Parece que é assim. Mas essa é a ilusão do espaço, da matéria. Nos elegeu nele porque antes de haver tempo também não havia espaço, também não havia massa. Não é que nós éramos uma coisa só, mas nós gozávamos de uma unidade inquebrantável. Não havia separação. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aí de novo você vai pensar adoção. Então eu não sou filho desde o começo. Mas Romanos capítulo 8 diz que a adoção diz respeito ao nosso corpo. Eu não disse agora há pouco que você não é filho segundo a carne? De Deus você não é. Você é filho do seu pai e da sua mãe. Mas Deus adota este corpo. Deus não vai tirar o espírito do corpo. Esse aqui é meu filho, isso aqui é entulho. Você não precisa, por isso que você não precisa passar por mortificações, chicotada, jejum, ficar de joelho. Você não precisa castigar teu corpo, porque ele não é empecilho para a sua espiritualidade. Deus Pai adotou esse corpo como filho, por Jesus Cristo. Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, não eram anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. Os filhos de Deus estavam ali, se apresentando. Você talvez estivesse ali também, porque acho que você não estava vivo. Acho que não tem ninguém tão velho aqui, né, para estar vivo lá na época de Jó. Então você estava entre esses filhos, se apresentando perante o Senhor, prestando contas. Jó 38, 4 e 21. Esse versículo aqui, os meus irmãos gostam de dizer que é uma espécie de Deus tacando na cara de Jó. Você não sabe nada, não é, presta atenção. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus faz várias perguntas da estrutura do universo. Aí ele diz assim, é uma afirmação de Deus: de certo tu sabes, porque já então eras nascido e porque é grande o número dos seus dias. O próprio Deus está dizendo assim, Jó, você sabe a resposta, porque o seu número de dias era grande. Porque ele está justamente confrontando Jó pelo fato de Jó parecer ou estar ignorante dos desígnios de Deus. E por fim, nossa posição hoje, agora, após a cruz, em Cristo. 2 Coríntios 4,6, temos este tesouro em vaso de barro. Você não é um porcaria, você não é um pecador, você não é um desandado, mesmo que por agora você esteja, porque tua carne pode estar descontrolada, porque você não está ouvindo o Evangelho, nesse momento você pode estar se vendo assim, com a mente sem renovação, mas você é tesouro em vaso de barro, é o que você é. Hebreus 10,14, que eu citei inúmeras vezes, porque com uma só oblação, uma só oferta, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você é perfeito para sempre. Nunca você deixará de ser perfeito. Mas eu não sou perfeito, segundo o Espírito você é. Enxergando essa perfeição por meio do Evangelho, ela se exterioriza. 1 João 4,17, citei agora há pouco. Porque qual ele é, você nunca ouviu isso. Presta atenção, meu querido, coloca um Jesus num patamar e você abaixa, você nunca vai chegar ali. Mas não é o que o Evangelho ensina. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E 1 Coríntios 6,17, mas o que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como aquele ser espiritual que ele era antes de encarnar. E aquele ser espiritual é o Espírito que vivificou você, que se uniu ao teu Espírito. Não é que não foi só uma cola, ele se fundiu, a substância se tornou uma só. Por isso que 1 Coríntios 12 diz lá, assim como o corpo tem muitos membros, mesmo assim é um corpo só, assim também é Cristo. Você é Cristo, você é ungido, você é Jesus Cristo homem, porque está vivendo como homem. Não é mexicano, é você, Jesus Cristo
Homem, mexicano, eu não falei tem mexicano São Jesus Cristo homem. Eu estou falando do mexicano específico que diz que é Jesus Cristo homem. Não é. Não sozinho. Você é Jesus Cristo homem. Conclusão. Conclusão, meu querido. Ouça com atenção. Viemos da eternidade, onde não havia tempo, e da unidade, onde éramos um, para o tempo, onde os dias são cruéis, o relógio é cruel, e o espaço. Daí havemos esquecido nossa vida celestial. Se a gente não tem nem palavras para descrever, quanto mais lembrar. Embora, na renovação da nossa mente, podemos recuperar lembranças. O Evangelho eterno é a pregação do reino de Deus, para nós preparar desde a fundação do mundo. Os apriscos religiosos e regionais é de onde devemos sair para atender o chamado de Cristo. Os sepulcros onde estamos ou estávamos mortos e de onde somos resgatados para a vida pela pregação do Espírito Consolador. Espero que você guarde essa palavra dentro do teu espírito. A sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza. Quem você de fato é. Não se esqueça e não troque isso por nada.